você tá consumindo histórias e vidas alheias e não tá fazendo a sua? Não deixa que a perfeição que você enxerga de outras pessoas impeça que você faça a sua, que você faça pra você, que você faça o seu. O que tem te paralisado? Será que é o cansaço? Será que é a comparação? Você olhar para a vida de quem está vivendo uma fase diferente da sua, a vida de quem está em um degrau mais alto que você, e isso tem feito você achar que você não é capaz, que você é menos do que alguém e que você nunca vai chegar aonde você quer, ou eu não vou fazer porque se eu fizer com certeza vai ser pior do que a outra pessoa que já está fazendo. Hoje a gente vive em um mundo de imensas comparações pelo nosso acesso à informação. Então hoje, por a gente ter acesso a muitas vidas, a muitas rotinas, a muitas pessoas que antigamente a gente não tinha acesso, a gente tinha acesso somente às pessoas da televisão, enfim, mas provavelmente as pessoas dessa era aqui, as pessoas mais jovens, né, tipo de 18 anos, sei lá, elas jamais vão entender o que é você não ter acesso à informação, porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia e da internet, temos acesso a muitas informações. Isso é bom, só que isso também gera um colapso na nossa mente, porque aí a gente vê pessoas vivendo coisas assim extraordinárias, coisas que a gente sonha em viver, vê pessoas fazendo o que a gente quer fazer muito melhor do que a gente faz, e por isso a gente não faz. Entendeu? E a gente deixa de fazer aquilo que é pra gente fazer porque tem pessoas que fazem melhor. Tem pessoas que têm a câmera melhor, tem pessoas que falam melhor, tem pessoas que têm ideias melhores. E nem por isso a gente deve parar de fazer o que a gente tem que fazer ou o que a gente quer fazer. Seja lá em qual área eu esteja falando. Porque sempre vai ter alguém melhor que você. E é muito importante você entender que sempre vai ter alguém melhor que você. E nem por isso você deve deixar de dar aquilo que você tem em especial. Porque mesmo que tenha pessoas melhores que você, tem algo que só você pode oferecer. É a sua originalidade, é a sua essência, o seu lugar. O seu lugar ninguém pode ocupar. E quando a gente tem acesso a muitas coisas, a gente pensa que a gente não tem um lugar. A gente pensa que o nosso lugar já está ocupado, sendo que não. Sendo que algo único, algo que só você pode fazer, ninguém pode ocupar esse lugar que é seu. Então, por que você não está fazendo? Por que você está consumindo histórias e vidas alheias e não está fazendo a sua? Não deixa que a perfeição que você enxerga de outras pessoas impeça que você faça a sua, que você faça pra você, que você faça o seu. Não seja paralisada pela comparação, não seja paralisada pelo perfeccionismo, não seja paralisada pelo cansaço, porque tem muitas pessoas hoje que estão deixando de viver coisas incríveis por estar assistindo pessoas viverem coisas incríveis e se sentirem incapazes de conseguir realizar aquilo que você deseja. Tá, mas e como viver tudo isso? E como fazer tudo isso se eu me sinto incapaz? E quando eu olho, eu vejo pessoas fazendo coisas incríveis e eu me sinto totalmente mal em fazer. Simples. Só faça do seu jeito, sabe? Só começa, entendeu? Começa, porque com o tempo você vai melhorar. E daqui uns anos você vai olhar pra você e você vai falar, poxa, realmente agora eu pareço ser quem eu queria ser. Realmente agora eu me tornei quem eu sempre sonhei pra mim. Mas pra você se tornar a pessoa que você sempre sonhou em ser, ter a rotina que você sempre quis ter, você precisa começar de alguma forma, no pouco, começar com o que você é, com o que você tem, e depois você vai melhorando e vai subindo etapas, entendeu? Ninguém começa perfeito, ninguém sabe, às vezes você pega o caminhar de uma pessoa pela metade, mas você não sabe tudo que ela já fez, e independente, a sua vida não tem que ser comparada à vida de outras pessoas, porque você não tem o mesmo privilégio, você não tem a mesma história, você não tem o mesmo recurso. Às vezes a pessoa teve que, sabe, dar o duro ali, a pessoa passou por uma coisa na infância, ou seja, a sua criação é totalmente diferente. Por isso que jamais a gente deve comparar a nossa vida com a de outra pessoa, porque a gente não sabe como foi a vida dessa pessoa, a gente não sabe o que levou essa pessoa a conseguir isso, o que levou ao dono do McDonald's ser o dono de uma empresa tão famosa, o que levou pessoas a conquistarem tanta coisa. A gente não sabe qual foi o proceder, a gente não sabe qual foi a história dessa pessoa, e com certeza a história dessa pessoa não é igual à sua. A sua história é única, por isso você precisa construir aquilo que é e encaixa pra você sem olhar pro do outro, sem olhar pra da outra pessoa. Então não seja paralisado por uma comparação inexistente. Decida hoje fazer o melhor por você, pra você, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tem hoje. Então começa a fazer. Você tem imensas oportunidades e você nem vê. Porque você não vê as oportunidades que tem na sua frente? Porque você tá olhando o quanto as outras pessoas estão dando certo e você não consegue nada. Então para hoje desse pensamento pequeno, muda o seu pensamento, entenda que você tem oportunidades todos os dias.
dias, que você tem como mudar isso todos os dias, mas sempre entendendo que é dentro da sua realidade, é dentro daquilo que você vive, pra você se tornar aquilo que você quer e que você tem potencial pra se tornar. Você só precisa parar de consumir e começar a fazer, parar de ser plateia e começar a atuar no âmbito da sua própria vida. Então, enquanto a gente for plateia das outras pessoas e não conseguir fazer o mínimo por nós, a gente realmente vai continuar patinando e vivendo uma vida em círculos. E não é isso que você quer. Você quer avançar, você quer prosperar, você quer progredir. Então, para que você consiga esse sucesso pessoal, você precisa começar a atuar na sua vida. Você precisa começar a ter ações que te levem aonde você quer. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que de alguma forma fale com você, de alguma forma te ajude. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.